recebendo aqui nos estúdios o nosso amigo Herbert Passos Filho. O Herbert Passos é uma figura que eu tenho um respeito muito grande, e o ouvinte da CBN vai entender o porquê ele é uma liderança política, uma liderança sindical. E quando eu falo liderança política, às vezes as pessoas pensam, o que ele é? Ele é deputado? Ele é vereador? Não, eu vejo, pelo menos esse é o meu sentimento, que uma liderança política, ela não precisa ter mandato, mas se ela promove a política que eu acredito e que ela existe, né, ele passa a ser uma liderança política, e você vai saber o porquê. Ele é um representante, na realidade é o coordenador da Força Sindical aqui na nossa Baixada Santista, entre outros títulos, né? Senão a gente vai ficar aqui praticamente o programa todo falando das atividades que o Herbert Passos Filho tem, que não só na nossa região, como no estado de São Paulo e no Brasil. Meu amigo Herbert, bom dia, tudo bem? Bom dia, Douglas, satisfação estar com você. Mas primeiro, os meus sentimentos ao Rick aí, pela passagem da sua mãe, uma coisa difícil, também passei por isso esse ano, e que Deus abençoe e dê força à família também. Você toca num assunto aí que aí me desmonta todo, que eu passei isso com a minha mãe também em 2022. A gente sabe que o falecimento da mãe é algo que nos deixa praticamente meio que sem chão, né? Mas nós estaremos lá, né, levando um abraço para o Rick e fazendo com que ele se sinta um pouco mais forte. Não, impossível ser totalmente, porque esse é um momento muito delicado, mas eu tenho certeza que ela está sendo recebida por Deus nesse momento, e as orações que irão confortar a família. Mas, meu amigo Herbert, nós temos um primeiro assunto aqui, que eu queria inclusive a sua análise, que é a queda de jato em Santos, no El de Vinhedo, completa 10 anos e até hoje indenizações não foram pagas. O Brasil, principalmente a cidade de Vinhedo, vive o impacto da queda de um avião. Santos também passou por essa comoção há exatamente 10 anos, numa manhã de quarta-feira, 13 de agosto, com a queda do jato em que estava o candidato a presidente na época, Eduardo Campos. Todos os ocupantes morreram e a queda causou prejuízos materiais a muitos moradores. Para se ter uma ideia de como a justiça brasileira é lenta e cheia de recursos, uma das moradoras afetadas, a dona Edna da Silva, de 64 anos, morava em um imóvel alugado com o filho e a filha e uma neta, na época com apenas 9 anos. Teve seu apartamento atingido por uma turbina do avião, que destruiu móveis eletrodomésticos. Seu filho sofreu queimaduras em uma das mãos enquanto tirava a criança do local. Segundo o advogado Joaquim Barbosa, que representa a dona Edna, o processo de indenização abrange danos morais, materiais e estéticos. A família entrou com uma ação em 2015 e até hoje, Herbert, o caso ainda não teve um desfecho. É o problema da nossa justiça, ela é a justiça do trabalho, é a civil, tudo. E nós temos uma frase antiga, né? Justiça que demora não é justiça. Eu acho que precisamos realmente de outras situações. A questão corporativa da justiça é muito dura, né? Então fica difícil quebrar essa blindagem da burocracia da justiça brasileira. Por isso que eu defendo firmemente as posições de mediação, conciliação e arbitragem, que elas realmente venham a facilitar em todos os casos, até porque são as pessoas que estão envolvidas que têm a capacidade de decidir. Cada vez que a gente terceiriza para a justiça, é saber que talvez não venha a viver o suficiente para ver o resultado da sua demanda. Herbert, você fez uma análise bem objetiva, e o que a gente estranha, nós aqui brasileiros, é que existem certas justiças que parece que não é justiça, né, pela sua morosidade. Ontem nós conversávamos aqui no jornal da CBN, inclusive falando de um tema que me causou até espanto, não sei se você tem essa informação. Essa empresa na qual teve o acidente aéreo, que é a Voepaz, eu estava confundindo, que antes era, acho que Passaredo. Né? Ela tem mais de 4.000 reclamações na ANAC. E a indagação que eu fiz ontem para o nosso convidado, Herbert, eu vou refazer para você. Como que uma empresa que tem mais de 4.000 notificações continua operando no Brasil?
É o grande problema que nós temos, porque esses órgãos reguladores, eles deveriam ter o poder ou a capacidade de exercer o poder para retirar de circulação quem não tem condições de funcionar. Em qualquer lugar, seja um plano de saúde, seja qualquer atividade, até um banco, até a parte financeira, deveriam ter uma regulação mais firme. Mas acontece, né, em todas as disputas que quem perde é o consumidor. Porque as grandes empresas, elas lidam com uma capacidade de tempo completamente diferente. Quanto tempo vai existir uma empresa? 100 anos, 200 anos? Quanto tempo eu vou sobreviver? 5, 10 anos? Então, quanto mais, usando a frase normal, quanto mais empurrar com a barriga, mais favorece as grandes empresas no judiciário brasileiro. E também, a meu ver, eu acho que acho não, é o momento, inclusive, dos nossos parlamentares questionarem, se for o caso, até abrir, eu não sei se eu falo demais, Herbert, abrir uma CPI para poder investigar a atuação dessas agências reguladoras. Você tem, por exemplo, a Anatel, você tem a ANEEL, você tem a Artesp, você tem a ANAC, né? Você tem a ANTAC, você tem tantas agências reguladoras. Qual é a função delas, afinal? Quando você faz a privatização dos setores, elas deveriam fazer a regulação, Perfeito. controlar isso aí, que é o dever do Estado, né? O Estado não está lá para administrar, ele tem que regular e tem que fiscalizar. Mas a gente sabe o quanto é difícil acontecer isso. Eu vejo as grandes empresas, elas realmente se utilizam do poder do tempo. E isso daí, para nós, pessoas físicas aí que temos uma vida menor do que as empresas e precisamos do todo dia, né? Você vê que na Justiça do Trabalho uma demanda o que é? É alimento. E o pão que você não come hoje, não adianta comer 2 amanhã. Então, quanto demora? Eu estou cansado de ver, é muito ruim, sabe, Douglas? Quando a gente tem que pagar o resultado de uma ação trabalhista para uma viúva. A pessoa que tinha direito a receber não recebeu. É isso que nós temos. Pela demora da justiça. Pela demora da justiça. ONU afirma que cidade do litoral paulista pode sumir nos próximos anos. Um estudo divulgado pela Organização das Nações Unidas revelou que, por conta do constante nível do crescimento do mar, 10 cidades podem ser engolidas pelo mar até 2050. Na lista foram citadas Santos e Rio de Janeiro, levando como base dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e do Climate Impact Lab. As situações mais preocupantes estão na América Latina, no Pacífico, Caribe e nos pequenos estados insulares em desenvolvimento. Segundo o estudo, as mudanças estão acontecendo por conta das alterações climáticas e das inundações permanentes, que vem causando maior impacto nas regiões costeiras, pelas quais quase sempre estão ligadas aos centros sociais e econômicos. Isso não só geraria danos às estruturas, mas também ao desenvolvimento humano a nível mundial. Além de Santos e Rio de Janeiro, também estão previstas para assumirem com o mar as cidades de Guayaquil, no Equador, Barranquilla, na Colômbia, Kingston, na Jamaica, Sydney, na Austrália, entre outras. Você acredita que esse alerta da ONU é um alerta apenas para a gente saber o que vai acontecer ou tentar, não digo, reverter ou diminuir o dano futuro, Herbert? Douglas, eu vou fazer 70 anos agora esse ano. Desde menos de 10 anos eu frequento as nossas praias. E vejo que nesses 60 anos eu não vi nenhuma alteração, até porque a gente compara com os canais. Sim. A maré está na mesma distância que estava há 60 anos atrás. Temos realmente mais ondas e realmente o tempo fica maior. Mas se você pegar todo o gelo que existe sobre terra, porque o gelo sobre água ele não influencia aumento de nível de nada, a física é bem clara, mas o gelo que está em cima da terra se derreter, considerando a superfície dos oceanos, o impacto disso daí é de alguns milímetros, é matemática pura.
Eu concordo que o tempo, as tempestades, realmente, elas estão aumentando muito, e isso pode provocar impactos. Mas a questão de elevação do nível dos oceanos é uma coisa para se discutir, porque matematicamente eu acho difícil de acontecer, tendo em vista que o gelo que está em cima da água, quando ele derrete, ele ocupa o mesmo volume que estava debaixo d'água. E o que eu me lembro também, Herbert, nós somos aqui de Santos, né? O avanço da maré, principalmente naquela faixa ali em frente ao aquário, né? E ali eu acho que aquele é o principal, a principal transformação no aumento da maré, principalmente quando a maré está alta, que ela acaba sempre ali invadindo o deck do pescador e tudo mais. Isso tudo chegaram até a colocar, acho que umas ecobags. Né? Uns bags ali, né? Ali, veja lá, ali é onde nós avançamos sobre o mar e o mar pega de volta. É uma grande realidade. Se nós avançarmos, todos os locais que avançaram sobre o mar estão sujeitos à recuperação do mar, até porque as correntes marítimas são muito mais fortes do que qualquer ação humana. Agora, aqueles bags, eu vejo pelo menos uma questão que eles podem ter efeito justamente o contrário, porque cada vez que você provoca uma redução muito grande no nível do mar, é proporcional ao aumento da onda que vem e vai se chocar contra a barreira. É óbvio que isso aí depende de uma análise maior de especialistas, Herbert, mas você já deve ter ouvido que, inclusive, eles acabaram culpando esse aumento das marés, o fato da dragagem. Porque quando você faz a dragagem para que aumente o aprofundamento do canal do estuário, a mesma coisa, vamos supor, você tem uma bacia, nessa bacia tem areia e tem uma medida de água. Conforme você tira aquela areia, ou seja, aumenta o espaço para a água e ela acaba transbordando. Essa é uma razão, inclusive, de algumas pessoas até comentarem que se a dragagem continuar, e já teve um anúncio que ela será retomada, a gente pode até perder a Praia do Góis. Sim, o deslocamento da areia é bem claro. Nós estamos vendo o assoreamento naquela região ali, principalmente Canal 1, Canal 2, um assoreamento constante, né? Nós temos realmente uma mudança de correntes no momento que a Ilha Porchá deixou de ser ilha, passou a ser uma península. Então, essas alterações realmente elas fazem uma grande modificação da areia, né? A gente acompanhava muito isso, lógico, há muitos anos que eu gostava de fazer surf, né? Então, nunca fui um grande surfista, mas gostava. Essa tarefa eu acho que você deixou para o neto, né? Com certeza. Ele é surfista, eu pegava onda só. Tá certo. Obras do VLT fecham novas vias e criam mais um novo capítulo de paciência no trânsito santista. Novas vias de Santos sofreram bloqueios desde ontem para as obras do veículo leve sobre trilhos. Foram ativados bloqueios na Rua 7 de Setembro, entre a Rua Brás Cubas e a Avenida Conselheiro Nébias, e na Rua Constituição, entre as ruas Bittencourt e Henrique Porchat. O prazo informado pela empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, ACT, para a conclusão dos trabalhos é 31 de agosto. A rota alternativa será a Avenida São Francisco. No caso da Constituição, a opção será a Avenida Senador Feijó. Será garantido o acesso local pela Rua Soter de Araújo, com entrega prometida para agosto e já adiada 2 vezes. O santista segue mais um novo capítulo de paciência no trânsito. Bom, paciência é natural. Eu me lembro de uma participação recente do advogado Vicente Cassione, meu amigo Herbert Passos Filho, e ele falando, inclusive, das obras, que inclusive ele falou, a cidade que não tem obras é uma cidade que está estagnada, é um momento delicado, mas importante, porque praticamente está tendo uma mudança, uma transformação na cidade de Santos. Eu até entendi, compreendi o que o advogado Vicente Cassione falou. Mas o problema, e a meu ver, os problemas, é que essas obras, elas são do governo do Estado, e outra, o transtorno não é do Estado, são do santista, né?
Com certeza, nós tivemos as obras do governo do estado, não só essas do VLT, mas as questões que a Sabesp criou, né? Eu moro numa região ali perto da Rua Goiás que nós cansamos de ver obras da Sabesp, né, afetando, nós estamos vendo aquela questão de afundamento no Canal 1, tudo isso daí está comprometendo demais o sistema viário, né? E acho correto quando a prefeitura tem colocado multas em cima da Sabesp, e gostaria de saber também se esses atrasos na construção do VLT também estão originando multas, né, que o município tem condição de fazer em cima do governo do estado pelo absurdo que está fazendo. Agora a gente tem que pensar, eu achei muito bacana quando a Secretaria de Transportes aqui de Santos utilizou esse convênio com o Waze, né, para que as pessoas tivessem condições, pelo menos, de saber o que está acontecendo no dia a dia. Eu achei uma inovação interessante e muito importante que seja feito dessa maneira. Eu me lembro, inclusive, disso, né? O que é interessante é que você tem tecnologia para auxiliar no trânsito, por exemplo, mas enquanto você não tiver a obra pronta, você não consegue avaliar se de fato houve essa melhora ou não. Exatamente, vamos ter que aguardar o final. Antes de chamar o repórter CBN, eu pedi para que o Felipe Andrade, que é o responsável da transmissão, amigos da CBN, nós temos umas imagens, inclusive de arquivo da CBN, com relação a como ficou o local ali na Rua Vaia de Abreu, com Alexandre Martins, quando caiu o avião do Eduardo Campos. E essas imagens que nós estamos só colocando no canal do YouTube e relembrando, é que as únicas vítimas foram os tripulantes, né, e os passageiros, acho que no total de 7, que estavam nesse voo quando ocorreu em agosto de 2014, está fazendo 10 anos. As imagens mostram como que ficou todo o local quando caiu o avião. A informação que nós tínhamos na época, né, Herbert, é que estava um tempo um pouco fechado, aí o avião teve que arremeter, e na volta que ele fez, né, pelo menos essa informação que nós temos, houve algum problema, alguma pane, e ele literalmente caiu. E eu fiz só questão de voltar com relação a esse tema, porque alguma coisa precisa ser feita. Olha, estamos com as imagens, essas imagens são imagens de arquivo. Olha só o clarão que abriu numa das casas. Essa casa dá de frente, acho que do lado daquela academia Mahatma, ali do Juarez, né? Exatamente. Então, isso aí, essas imagens de arquivo mostram, olha como ficou ali ao fundo, a lateral do prédio, olha lá. Né? Douglas, mas com isso tudo eu tenho uma dúvida, porque houve um problema dele não conseguir aterrissar no Guarujá. Será que o nosso aeroporto do Guarujá, o que foi feito para evitar uma condição semelhante? Porque defendem tanto, porque existe uma discussão, aeroporto do Guarujá, aeroporto da Praia Grande, aeroporto do Itaém, qual realmente teríamos condições? É seguro a condição para... Porque eu vi que nas condições que levaram a esse acidente, essa ocorrência, originou-se na impossibilidade e ele teve que se arremeter, porque não pôde aterrissar. Esse é um bom questionamento, meu amigo Herbert. A gente vai pedir até para que a produção, a gente tente contato com os responsáveis lá do aeródromo do Guarujá, né, para a gente também tirar essa dúvida. É óbvio que isso... nós queremos que o progresso ele venha de fato e que a infraestrutura da nossa Baixada seja cada vez mais melhorada e otimizada, mas com segurança, para não causar problemas, né? Bom, nós vamos para o repórter CBN. O Herbert Passos Filho vai continuar conversando com a gente, tem mais assuntos, né? Inclusive, parece que ele recebeu aí, ele participou de um evento em que ele é um dos representantes das indústrias aqui na cidade de Cubatão e, lamentavelmente, não tinha um representante de Cubatão. Mas o Herbert estava lá, porque o Herbert Passos Filho, além de presidente do Sindicato dos Químicos, ele é coordenador da Força Sindical e acaba representando por muitas vezes, né, não só o seu sindicato, mas ele como químico em atividades e solenidades no estado de São Paulo, no Brasil e às vezes até no exterior. Nós voltamos já, rápido.
Terça-feira de Sul-Americana na CBN. O Timão joga a primeira no interior paulista. Bragantino, Corinthians. Às 9h30 da noite, com Rodrigo Bitar, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. Futebol, vamos CBN. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Monroe Instituto Ayrton Senna. Por um futuro com educação e segurança para todos. Dúvidas, reclamações, denúncias e opinião. A CBN Santos quer ouvir você, que acompanha nossa programação diariamente na Baixada Santista, pelo FM 97,3 e pelas plataformas digitais. Envie sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 3272 3163. Inclua nosso número nos seus contatos 13 3272 3163. CBN Santos, a rádio que toca notícia em toda a Baixada Santista. São 9h29. Lembrando só que a autoridade portuária lança edital para estudos sobre concessão de usina hidrelétrica que fornece energia para o Porto de Santos. Essa é uma notícia importante, até porque a autoridade portuária, quando ela lança esse edital, né, praticamente para que interessados em doar estudos sobre possível concessão da usina hidrelétrica de Itatinga, que fica em Bertioga. Ela fornece energia para o Porto de Santos, que é o maior da América do Sul. As sugestões incluem a diversificação da energia produzida no complexo e a gestão turística e ambiental da vila, que fica no entorno da usina e abriga menos de uma dezena de famílias. Meu amigo Herbert, rapidamente, você conhece ali a usina hidrelétrica em Itatinga, em Bertioga? Já estive lá, realmente, nós exploramos pouco as nossas belezas, as nossas coisas mais históricas, assim como a própria usina Henry Borden. Usina Henry Borden também é outra usina maravilhosa, tem uma parte que é totalmente escavada dentro da rocha, tudo. São coisas que aconteceram aqui, que foram criadas nesses últimos 100 anos, que realmente merecem que as universidades façam visitas a esses locais, até porque, para saber do futuro, a gente tem que conhecer um pouco do que aconteceu na história, né? Você está corretíssimo, Herbert. E olha, e isso é importante até que se leve para as escolas. Bom, vamos ao Repórter CBN, a gente volta com outro tema já já. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 13 de agosto de 2024. O volume de serviços prestados no país voltou a crescer e atingiu nível recorde em junho. Depois de uma queda de 0,4% em maio, o setor apresentou expansão de 1,7%. É o crescimento mais intenso desde dezembro de 2022. As 5 atividades pesquisadas pelo IBGE registraram alta no período. O principal destaque foi o segmento de transportes. Com elevação de 1,8%, o setor se recuperou da perda de 1,5% verificada no mês anterior. A remoção dos pertences das pessoas que morreram na sexta-feira no acidente com o avião da Voipaz em Vinhedo, no interior de São Paulo, deve ser retomada ainda hoje. Na segunda-feira, o trabalho foi interrompido por causa da localização de material genético. O Instituto de Criminalística foi acionado para fazer o recolhimento. O material poderá ser usado para a identificação de vítimas ou pelos investigadores. O IML da capital paulista identificou até o momento 27 das 62 vítimas. 15 corpos foram liberados para as famílias. A Prefeitura do Rio de Janeiro afastou os 2 profissionais envolvidos no episódio que resultou na morte de um jovem no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital. Segundo familiares e amigos,
Richard Ferreira da Cruz foi agredido por um médico no sábado. Ele morreu na madrugada de domingo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os funcionários ficarão responsáveis para prestar esclarecimentos à polícia. A pasta já tinha aberto um procedimento interno para apurar a ocorrência. No horário de Brasília, 9h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A Eldorado Brasil, produtora de celulose, matéria-prima para o papel, tem uma jornada de compromisso com a cidade de Santos. A partir do porto, onde temos um terminal com capacidade para exportar 3 milhões de toneladas de celulose por ano, chegamos a mais de 40 países. A logística nos une e o nosso compromisso é com o desenvolvimento. Eldorado Brasil, eficiente e sustentável. 2024, com o grito de gol que você gosta. Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Oferecimento Monroe Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. O novo episódio do Mundo Corporativo já está em podcast. Nossa entrevistada é Shana Weintraub, autora do livro A Arte da Comunicação de Impacto. Na comunicação, seja simples. Ser simples na sua mensagem vai fazer com que as pessoas te escutem. Ouça o podcast do Mundo Corporativo no celular mais próximo de você. Rádio CBN, ZYU 338, FM 97,3 MHz, Santos, São Paulo. Na internet, cbnsantos.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. CBN Santos. Apresentação, Douglas Gonçalves. 9h36, nós estamos conversando com o Herbert Passos Filho, ele que é o presidente do Sindicato dos Químicos e também o coordenador da Força Sindical. Nós temos aqui um outro assunto, que é a respeito da ex-cúpula da Codesp se livra de ação após juiz rever decisão e rejeitar denúncia. É isso mesmo. A decisão que recebe a denúncia é passível de ser revertida se, após o réu apresentar a sua resposta à acusação, ficar evidenciada de plano a carência de justa causa, de pressuposto processual ou de condição da ação, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça desde 2014. O juiz Roberto Lemos dos Santos Filho, da 5ª Vara Federal de Santos, aplicou essa fundamentação para rever a sua própria decisão e rejeitar de forma superveniente a denúncia contra 3 ex-integrantes da alta cúpula da extinta Codesp, atual Autoridade Portuária de Santos. Um desses réus presidiu a companhia, enquanto demais comandaram as diretorias financeira e de operações e logística. Contra eles, o procurador da República, Tiago Lacerda Nobre, imputou os crimes de peculato e dispensa indevida de licitação, que teriam causado prejuízo superior a 35,5 milhões à Codesp. A denúncia do MPF tem 104 laudas e se refere à Operação Tritão da Polícia Federal, que investigou supostas irregularidades em uma licitação. A nota fala em supostas irregularidades em uma licitação. E a nota fala também a respeito de
né, integrantes da alta cúpula da extinta Codesp. O que me causa estranheza, Herbert, e eu também quero ouvi-lo, que é que parece que esses escândalos, eles cessaram, porque hoje a gente tem esse conhecimento do atual presidente da autoridade portuária, que acredito que você conhece também, o Anderson Pomini. Eu vejo o Anderson Pomini uma pessoa muito inteligente, conhecedora do Porto, apesar de ser um advogado, né? Eu digo apesar de ser, porque as pessoas falam, mas advogado, então às vezes a gente se surpreende, e eu vejo o Anderson Pomini como uma grata surpresa. Mas a gente sabe também de muitos outros integrantes da alta cúpula, né, que passaram por aqui e deixaram rombo na Codesp, na CDS, também no Porto Authority e agora Autoridade Portuária de Santos. Será que essa investigação vai trazer, pelo menos, as cifras que a investigação cita que possa ter sido lesada a Companhia Docas? Bom, Douglas, a gente já começa falando que é uma denúncia de 2015, 9 anos, né? Então já é outra situação, como nós comentamos anteriormente, da demora da justiça, da capacidade de empurrarem isso daí, de ficar de calço de mesa, os processos, tudo, as investigações. É lógico que quanto mais tempo demora, mais difícil fica de se achar a verdade. E aí, sem achar a verdade, não é possível culpabilizar ninguém. Até porque dúvidas não podem acontecer numa condenação. Mas é uma coisa que a gente tem que falar. As antigas administrações não deixaram saudades aqui no Porto de Santos. Essa é uma grande realidade. Porque uma das coisas que eu sempre falei, que era o maior porto, mas era o porto mais caro. Ultimamente, a gente tem visto algumas iniciativas que tendem a melhorar muito a administração do Porto de Santos aí. Então, está agilizando. Ainda continua um porto muito caro, inviabilizando o desenvolvimento da Baixada Santista. Ele que deveria alavancar o desenvolvimento, muitas vezes ele breca pelo seu custo, obrigando as empresas a trabalharem com São Sebastião, Itajaí. Aqui do lado, empresas são obrigadas a operar com Santa Catarina, com Paraná. Paranaguá, né? E é difícil. Mas a gente vê que existe um procedimento melhorando a condição do porto, sim. O que a nota também ela esclarece que são 3 ex-integrantes da alta cúpula da extinta Codesp, hoje a Autoridade Portuária. Resumindo, Porto de Santos. E o que é interessante também é que, enquanto demais comandaram as diretorias financeira e de operações de logística, contra eles o procurador da República, o Tiago Lacerda Nobre, imputou os crimes de peculato e dispensa indevida de licitação que teriam causado prejuízo superior a 35,5 milhões de reais. Agora, eu acredito, meu amigo Herbert, que esse valor que foi até então levantado pela investigação não seja um valor atualizado, e sim de 2015. Se isso atualizar... É bem provável. E eu vejo também uma ação com a iniciativa do procurador Tiago Nobre. Eu sempre tive muita admiração pelos procedimentos desse, que foi uma das grandes lideranças aqui no estado de São Paulo, responsável por muitas investigações extremamente importantes. Esse procurador Tiago Nobre realmente é uma das boas figuras oriundas aqui da nossa Baixada Santista. Ótimo. Maré vermelha. Microalgas tóxicas provocam alerta e Estado recomenda evitar consumo de moluscos. Técnicos do governo de São Paulo constataram a presença de microalgas Dinophysis acuminata, causadoras do fenômeno conhecido como maré vermelha, em praias do litoral paulista. Conforme apurado pela CBN Santos, as análises detectaram altas concentrações potencialmente tóxicas em Cananéia, Peruíbe e Praia Grande. O Estado publicou no Diário Oficial uma nota técnica com a recomendação para a suspensão do comércio e consumo de moluscos bivalves, como mariscos, mexilhões e os provenientes do litoral paulista.
Ainda de acordo com o texto, a microalga pode produzir uma toxina diarreica, que tende a se acumular em organismos marinhos filtradores como mexilhões e ostras, podendo causar intoxicações alimentares quando consumidos. Esse também é um alerta, meu amigo Herbert Passos Filho, e esse tema me traz aí uma figura que eu tinha um carinho muito grande, que você com certeza conheceu, que era o médico cardiologista Sérgio Paulo, que ele chegou a fazer um estudo, inclusive alertando os caranguejos que eram vendidos justamente na beira de estrada, lá em Cubatão, e ele alertava com relação a esses caranguejos aí estarem contaminados até com algum produto químico lá na cidade de Cubatão, fruto do momento bem delicado que Cubatão passava, quando era conhecido como Vale da Morte. Essa realidade mudou e muito, né? Mas você não tem como tirar esse passivo que destruiu de uma hora para outra. Isso demanda muitos anos, né? E eu me lembro que ele chegou a fazer uma reportagem acho que foi até para a revista Veja, ele fazendo esse alerta. E agora a gente tem um outro alerta aqui, que também nos causa preocupação de alimentos que a gente só encontra aqui no nosso litoral, na Baixada Santista, Herbert. Que fazem parte culturalmente da nossa alimentação aqui, como caiçaras que somos, nós costumamos consumir. Mas se esse alerta existe, é bom que as secretarias de saúde, a vigilância sanitária tomem as providências para não só recomendar, mas evitar o comércio e a retirada desses produtos aí, porque realmente uma condição diarreica pode levar uma pessoa a óbito. Você sabe que esses assuntos todos que a gente falou a respeito da condição de voo, quando da entrega do aeroporto no Guarujá, a questão desses alimentos, que tem aí um alerta com relação à maré vermelha, e tudo isso me provoca uma grande preocupação. Nós temos, meu amigo Herbert, um fórum que deveria se debruçar com relação a esses temas, e que congrega as 9 cidades, que é o Condesb. Eu, literalmente, não vejo nenhuma eficiência, nenhuma atuação desse Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, que hoje é capitaneado pelo prefeito Caio Amado. Outros passaram, não tenho nada contra o prefeito Caio Amado, né, com relação ao Condesb, até porque não tem nada para fazer. E esses temas, eles são ligados à nossa região. E a gente vai ficar o quê? Lendo nota, denunciando, informando. E a solução, e a ação disso? Saudade de Rubens Lara, quando ele realmente fazia funcionar a agência metropolitana, e através disso ele fazia com que o Condesb funcionasse. Eu tenho saudade de pessoas daquela qualidade aí, porque depois a agência metropolitana parece que virou só uma colocação de pessoas de relacionamento político, né? A competência não era o principal. Não que fossem competentes, mas não era a coisa mais importante. Era o relacionamento político que era o mais importante para a colocação. E com isso aí o próprio Condesb perde, né? Nós vimos as discussões quando tinha a prefeita, que era a Márcia Rosa, que ia comandar, aí não deixaram ela fazer, botaram outro lugar. Disputas políticas desnecessárias que aconteceram no Condesb, que praticamente esvaziaram. Hoje você não vê uma atividade realmente boa. Eu encontrei outro dia o pessoal da Defesa Civil de Santos agora, né? Daniel Onias, nossa, tive com coronel. Ele. Estive com o Coronel Onias agora numa atividade lá da Biquim, e fiquei satisfeito, porque ele agora está como representante do Estado. Então, espera-se que com isso daí, uma pessoa dessa área daí consiga desenvolver melhor, pelo menos nessa parte da defesa civil aqui da região. Quando eu falei na abertura que você é uma liderança política sem mandato, é porque eu sei que você tem algo que eu julgo importante em todo homem público. Você, como químico, como presidente de uma entidade
significativa, que é o Sindicato dos Químicos, e é coordenador da Força Sindical, você tem algo que é o jogo fundamental, que é posicionamento e comprometimento. E aonde eu quero chegar com relação a essa análise é que você, já nesse momento pré-eleitoral, você está convidando, deixando aberto espaço para discutir com os hoje pré-candidatos, a partir do dia 16 candidatos, propostas, né, para que eles possam aperfeiçoar e também constar nos planos de governo. Isso eu julgo muito importante. Como que surgiu essa iniciativa, Herbert? Nós reunimos, nós somos em torno de 40 e poucas entidades sindicais filiadas à Força Sindical, temos conversado e começamos a construir uma proposta de programa para os diversos, atualmente pré-candidatos, né? Assim que se eles forem candidatos, serão todos eles convidados, não importa o partido, tá? Porque é uma condição eclética, representamos trabalhadores, não é desse partido ou daquele, todos serão convidados a se reunirem com a força sindical e nós vamos apresentar nossas ideias de emprego e renda a serem desenvolvidos aqui para a região, algumas novas atividades que cada região... Por que nós pensamos nisso? Porque nós somos uma região metropolitana, nós não podemos estar discutindo somente a condição de município por município, nós temos que fazer uma proposta metropolitana para os candidatos, até porque um não vive sem o outro, né? A gente mora numa cidade, estuda na outra, namora em mais outra, né? O cidadão é metropolitano, os governantes não. Exatamente, e precisamos fazer uma proposta metropolitana. Nós estamos levando condições de formação, qualificação, empregabilidade, porque hoje, para certas situações, a Baixada Santista é obrigada a importar sazonalmente profissionais habilitados de outras regiões. Tenho conversado também com as universidades para desenvolver alguns cursos que estão praticamente parados, como o próprio cursos de química, tudo que a gente precisa alavancar para criarmos profissionais. Até porque as empresas só virão para cá para desenvolver se tiverem condições de retorno para seus acionistas, né? Então, temos que criar condições de receptividade. E nada melhor do que apresentar isso para os candidatos aos governos municipais e assim eles possam entender de uma maneira melhor. E nós não estamos aderindo a candidatos, nós estamos fazendo com que os candidatos venham a aderir às nossas propostas. Fundamental, eu achei interessante essa forma de você participar de uma eleição que é fundamental, não ficar à margem dela, mas oferecendo, né, projetos, iniciativas para que os governantes possam, ao conhecê-la, poder aperfeiçoar e colocar no seu plano de governo. Agora, Herbert, você recebeu recentemente uma homenagem, se não me engano, do Ministério Público Federal. É isso? Foi uma das 10 pessoas. Por que essa homenagem e o que ela significa para você? Não, nós recebemos uma homenagem, mas foi há mais tempo, já foi há um bom tempo. É porque a nossa campanha contra a corrupção, né? Fizemos aí, inclusive foi junto com esse promotor que nós acabamos de falar, Thiago Nobre. Nós fomos uma das entidades que mais trabalhou no programa contra a corrupção. Isso foi muito bom, né? Isso aí faz com que a gente desenvolva. Você vê que nós não temos uma questão partidária. Ora, eu sou um dirigente sindical, naturalmente sou de centro-esquerda ou esquerda para muitas pessoas, mas não tenho o menor problema de me relacionar o pessoal de direita, ou os conservadores. Nós fomos convidados agora pelo senador Mourão, que é de direita, né? Isso, foi vice-presidente da República. Vice-presidente da República. Hoje senador. Hoje senador, ele nos convidou agora para participar de uma discussão sobre uma nova legislação com nitrato de amônio. Lógico, eu aceitei e vou estar participando junto com a equipe do senador Mourão, para discutir uma coisa. Por quê? Porque interessa para nós, que trabalhamos com isso, discutir uma legislação. Porque nós trabalhamos de uma forma eclética. Importa para a gente o combate à corrupção, o desenvolvimento da região, e que com isso daí, como você falou, nós não precisamos de mandato para isso. Nós precisamos nos posicionar a favor da sociedade. Essa é a grande realidade. Eu concordo e eu já o conheço, né, há bom tempo. Mas eu falei assim, Herbert, a gente tem que colocar isso, tem que explicar
né, colocar a participação das lideranças sindicais, onde você se inclui, nas decisões do município. Agora, teve um outro aspecto também dos 60 anos de comemoração da indústria química, né? Exatamente. A Associação Brasileira de Indústria Química, que congrega as principais indústrias químicas do Brasil, né? Uma atuação muito forte. E Cubatão está inclusa. Cubatão está inclusa, e completou 60 anos, então a Assembleia Legislativa fez uma sessão em homenagem aos 60 anos. Eu fui lá, fui um dos palestrantes nessa sessão, tudo, até porque fui representar a nossa região, porque infelizmente a cidade de Cubatão e sua administração, mais uma vez, não participou dessa homenagem à indústria química. Parece que não tem indústria química em Cubatão. Outro dia eu trouxe deputados, senadores para visitarem Cubatão, né? O governo do estado mandou representantes, os outros municípios mandaram representantes, mas o município de Cubatão, a prefeitura, não se fez presente. É uma coisa que eu realmente eu não entendo. Eu não entendo a prefeitura de Cubatão não participar do impulsionamento, de alavancamento da condição das indústrias, até porque o orçamento de Cubatão depende das indústrias. Parece que o pessoal não acredita nisso. Você faz um relato que me deixa muito preocupado, porque é óbvio, amigos do Jornal da CBN, que não é a prefeitura de qualquer cidade, e eu digo Cubatão, pelo polo estar localizado lá, que vai gerar empregos. Não é o prefeito que vai assinar um decreto, quero abrir 50 mil vagas de emprego para os moradores de Cubatão. Não, mas ele pode, politicamente, fazer aí, meu amigo Herbert, chamar os representantes das indústrias, que elas possam promover cursos de qualificação, chamar um representante do Sindicato dos Químicos, qual é o tipo de mão de obra que vocês têm mais necessidade, por que ela não se encontra aqui, para evitar que venha terceirizadas de outros estados, né? E tirando a oportunidade de quem mora na cidade de Cubatão. Isso, a meu ver, Herbert, é fazer uma política correta. E não precisa dar emprego, é chamar a responsabilidade dessas indústrias para que elas possam promover, por exemplo, essa qualificação. Exatamente. Douglas, como você sabe, eu já fui convidado muitas vezes a ser candidato para diversos cargos eletivos, mas eu tenho um compromisso com a minha categoria e vou permanecer assim, trabalhando como dirigente sindical. Eu acho que outras pessoas têm mais capacidade do que eu de trabalharem na parte como deputados, vereadores, prefeitos, essa parte aí. E eu respeito muito. E aí, como dirigente sindical, nós temos uma condição de enxergar na nossa área o que é mais necessário. Por exemplo, fizemos uma proposta que Cubatão tivesse uma central de manutenção para justamente, como você acabou de falar, não importarmos profissionais de outros estados, de outras regiões. Nós desenvolvemos e temos esses profissionais aqui na região. É uma proposta que nós fazemos, faz parte também do nosso programa aqui da Força Sindical, que nós vamos oferecer, porque não é só para lá. Temos também o pessoal do Porto, que necessita alguns tipos de manutenção. Sim. Temos outras regiões, como Mauá, que já falou que compraria serviços da nossa região. Então, a gente desenvolve de uma maneira suficiente. Não precisamos do mandato eletivo aí, partidário, mas precisamos do apoio deles. Essa é a nossa grande dificuldade, lidar com que os prefeitos da região, os vereadores da região, por exemplo, nós estamos falando especificamente de Cubatão, venham aderir a um programa de desenvolvimento regional. Quem ganha com isso? Só as indústrias, Herbert? Não, ganha o trabalhador, né? Até porque a média de remuneração do trabalhador na indústria é superior à média geral dos trabalhadores daqui da Baixada Santista. E isso faz com que a economia gire, né? Porque quanto maior a remuneração, maior o consumo, e faz com que toda a economia da região venha a girar e realmente produzir aí outros postos de trabalho num efeito dominó positivo. Apenas para ouvir de você, a cidade de Cubatão, com o polo petroquímico, está como Santos com o Porto de Santos, em termos proporcionais, territoriais e populacionais?
Não, a cidade de Cubatão ela tá reduzindo, viu? Ela realmente nós ficamos muito preocupados com a capacidade econômica de Cubatão. Ela vem se deteriorando gradativamente, número de empregos. Você vê a própria Uzi Minas. Por que a Uzi Minas veio a fechar? Por condições econômicas. Simplesmente a cidade deixou de ser atrativa economicamente. E aí acabaram fechando uma grande usina que nós tínhamos aqui. Isso daí provocou uma redução brutal de empregos e remunerações em toda a nossa região. E olha, parar um alto forno é parar o progresso de uma cidade e de um estado, né? Exatamente. Hoje discute-se a opção da própria construção civil utilizar perfis metálicos para elevar os grandes arranha-céus, que já era uma proposta da Uzi Minas. Eu me lembro que cheguei a conversar com eles na época COSIPA, que eles gostariam de fazer isso daí, mas naquela época o projeto deles também não foi para frente, e era um ótimo projeto. Herbert Passos Filho, presidente do Sindicato dos Químicos e coordenador da Força Sindical. Herbert, muito obrigado pela sua participação. Eu quero falar mais de política, mas deixa começar a campanha eleitoral. Eu vou trazê-lo mais vezes aqui para a gente falar de política, não só de Santos, mas regional, principalmente da cidade de Cubatão e das demais cidades. Pode ser? Tranquilo, eu posso falar de política tranquilamente, né? Não tem gente que não gosta do que eu fale de política, mas eu fico aí tranquilo. Mas eu acho que a democracia não significa agradar a todos, e sim poder falar aquilo que a gente pensa e respeitando todos. Sim, eu acho que as pessoas podem falar à vontade, responder pelo que falam, né? Que é normal, mas falar é uma questão livre, tá? Fazer as críticas, cobrar os deputados, os vereadores, os prefeitos dos seus compromissos, né, que eles assumem conosco. Isso eu acho que é obrigatório, faz parte, não só como dirigente sindical, faz parte como cidadão cobrar, né? Eu lembro de todas as pessoas em quem eu votei e de quem eu cobrei. Perfeito. E olha, rapidamente, você vai dar em primeira mão aqui no Jornal da CBN quando for a data da entrega da nova sede do Sindicato dos Químicos. Em primeira mão. Com certeza, Douglas, você vai ser o primeiro. Então tá certo. Herbert Passos Filho, presidente do Sindicato dos Químicos e coordenador da Força Sindical, conversando com os amigos aqui do Jornal da CBN. Um abraço à sua diretoria, o Apipe, o Marco, o Gilson, enfim, toda a diretoria. E parabéns pelo trabalho, e você, como líder sindical, representa muito bem já há anos os químicos, né? Que é uma atividade que sem os químicos a gente não teria aí essa força, por exemplo, da agricultura, que é fundamental para o nosso Brasil e para o mundo. É o que a gente costuma falar, a química é a indústria de todas as indústrias. Douglas, eu quero agradecer o espaço aí que de mais uma vez a gente está conversando com a comunidade, falando, dando a nossa opinião, aí porque é importante para nós, como categoria, temos esse espaço.